Olá pessoal, hoje eu vim aqui, analisar o Respondendo Perguntas do Universo Resistência. Meio que falta, peraí, que dia é hoje? Hoje é 4 de junho, né? Pelo que eu me lembro. Então meio que falta 1 minuto, pois já chegamos bem em cima. Então meio que agora é só esperar. Oxi. É meu dia. Oi. Renan? Caralho. Fala galera, beleza? Aqui é o Felps na área, trazendo mais um conteúdo sobre o Universo Resistência aqui no canal. Depois de eu ter lançado o vídeo de Iceberg sobre o Universo Resistência e ele acabar se tornando o vídeo mais acessado do canal, eu percebi que tá na hora de trazer mais conteúdos alternativos sobre este universo, claro, além dos episódios da série. E esse vai ser o primeiro vídeo respondendo perguntas oficial deste canal, porque antigamente eu já tinha feito 2 outros vídeos respondendo perguntas, só que infelizmente não pude transferir eles para esse canal, porque eu queria dar mais atenção sobre o Universo Resistência, um canal separado, e dar atenção para redublagens e dublagens alternativas no meu outro canal, que estava começando a crescer. Então, como eu sou um desesperado por atenção, quer dizer, um criador de conteúdo... Uau! Ai, que pariu! Meu Deus, o Paleolovers. Caralho, velho, puta que pariu. O Paleolovers é escrito do Universo Resistência, Deus, cara. Ai, Deus do céu. Pra internet, que realmente se importa com a opinião de seus fãs que acompanham as suas obras, mas estou eu pra trazer um vídeo respondendo perguntas oficial. Eu fiz uns 2 posts no passado falando que eu queria que vocês fizessem umas perguntas pra eu responder e gravar um vídeo sobre isso. Claro que os dois posts não tiveram tantas perguntas como eu queria que tivessem, mas beleza. As perguntas que eu consegui selecionar são as mais importantes pra mim e são as que eu vou responder hoje. Mas, antes de começar a responder as perguntas, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem e deixarem o like nesse vídeo, porque essa é a única maneira que eu consigo identificar que vocês realmente gostam do meu conteúdo. Claro, o canal não cresce sem a colaboração de vocês.
vocês. E eu pretendo fazer mais vídeos respondendo perguntas como esse, porque, bom, o universo Resistência está em constante crescimento. Cada dia que passa eu penso em coisas novas a serem adicionadas a esse universo. E eu só consigo fazer isso com a colaboração dos meus fiéis seguidores e amigos, porque eu considero todos vocês meus amigos aqui da internet, meus amigos digitais. Então, por favor, galera, deixa um like e se inscreva no canal para eu continuar fazendo esse conteúdo maravilhoso. Por favor, não tô pedindo muito não. Deixa o like? Beleza, agora vamos para a primeira pergunta. Quais são as principais categorias de kaijus? Bom, existem 3 tipos de categorias de kaijus dentro do universo Resistência, sendo a primeira os kaijus primordiais, que são espécies de kaiju tão antigas que surgiram muito antes dos dinossauros. O Hydra, por exemplo. Pô, cara, agora que eu percebi, eu tenho que fazer categorias pros meus kaijus também, cara. Que meio que eu, tipo, antigamente, cara, eu achava esse bagulho de, categoria de kaiju é frescura, Mas, porra, ultimamente, cara, eu tô percebendo o peso dessa decisão, então meio que eu tô pensando, sei lá, em começar a criar categorias pros meus pobrecíssimos kaijus, né? Pros meus queridos kaijus, né? Se categoriza como um kaiju primordial, dado em conta que canonicamente ele veio parar na Terra muito antes do meteoro que matou os dinossauros cair na Terra. Outras espécies que também são categorizadas como primordiais são a Tortauser, que faz sentido por conta dela ser uma tartaruga, e tartarugas são conhecidas como espécies que vivem muito tempo, o Behemoth, que é tão antigo que tem passagens bíblicas sobre ele, e os Onyxes, que foram os primeiros kaijus insectoides a surgir no universo Resistência. A segunda classificação de kaijus do universo Resistência são os contemporâneos. Se os primordiais são conhecidos por surgirem antes dos dinossauros, os contemporâneos são os que vieram depois dos dinossauros. Então tem algumas espécies como, por exemplo, os aracnossauros, os glyptossauros, os anfibiolodons e, é claro, os narvales, que são conhecidos como a espécie do Exercutus. E a terceira classificação de kaijus são os carbônicos, que são espécies que surgiram recentemente, quer dizer, não recentemente tipo o século passado, mas recentemente tipo um pouco mais próximo do surgimento do primeiro ser humano na Terra. E por conta disso, a maior parte dos kaijus que recebem essa categoria são mais mamíferos do que reptilianos, e algumas dessas espécies estão incluso a Kitsune, Cercopithecus, Auroch e até mesmo o Darth-Varg. Mas recentemente eu andei parando pra pensar e acho que é válido colocar uma quarta e nova categoria para kaijus, que são os kaijus que surgiram artificialmente por culpa dos seres humanos. E claro, se essa categoria vir realmente a surgir no universo Resistência, o que eu acho muito provável que vai ser a única categoria com pouquíssimas espécies de kaijus, sendo elas o Goregilter, o Monstro de Gila, Serpentodon, os Denragas e, é claro, os mechas, que futuramente serão apresentados no futuro da saga. GG, família, GG. Quais são os kaijus alienígenas mais poderosos? Isso aí é uma pergunta difícil de responder, porque, bom, eu já tinha confirmado a existência de mais kaijus existindo fora da Terra, ou seja, kaijus alienígenas. Porém, a minha criação até agora limita ao Hydra. O Hydra é considerado o mais poderoso porque, bem, ele tinha poder o suficiente para ter influência a outros kaijus diferentes dele. E eu não tinha criado outro kaiju alienígena até então. Até o momento, o kaiju alienígena que eu criei recentemente é o Cosmicus, que apareceu no episódio 35. Porém, o próprio episódio eu disse que o Cosmicus era mais fraco que o Hydra. Então, no momento, o Hydra é o kaiju alienígena mais forte, porque lembrando, o Hydra é... E também tem outro kaiju que você também citou nesse episódio, que tava na lua também, né? o alienígena. Então, até o momento em que eu decidi criar outro kaiju alienígena, e muito provavelmente eu vou fazer isso ao decorrer da série, o Hydra é considerado o kaiju alienígena mais forte. Qual é o poder mais comum dentre os kaijus? Uma das habilidades mais comuns dentre os kaijus são disparar rajadas de energias de suas bocas. E bom, essas rajadas de energia podem variar de acordo com a manipulação de radiação da espécie do kaiju. Como por exemplo, Zebras e o Exercutus possuem baforadas atômicas, porém as baforadas atômicas deles têm efeitos diferentes. Enquanto a dos Zebras funciona como, por exemplo, um fogo que arde e queima tudo que toca, o do Exercutus funciona como uma rajada de energia, que é basicamente um soco e impulsiona tudo que toca. Claro que existem outras variações, como por exemplo o Reptisaurus, que consegue absorver a radiação solar e repelir uma energia feita à base dela da sua boca, basicamente uma baforada solar. E o curioso é que algumas espécies de kaijus não se adaptaram bem para cuspir rajadas de energia da sua boca. Ao invés disso, eles evoluíram para fazer uma outra coisa, eles improvisaram uma habilidade nova. Um bom exemplo disso é a Tortauser e a Luak, duas espécies completamente diferentes que, ao invés de cuspirem rajadas de energia das suas bocas, possuem um grito supersônico.
capazes de temporariamente ensurdecer os seus oponentes. Existe alguma civilização numa Terra Oca? Infelizmente não. A Terra Oca do Universo Resistência funciona diferente da Terra Oca do Monsterverse, por exemplo. Lá é dito que os seres humanos e a presença de seres sapientes não é bem-vinda, porque a Terra Oca do Universo Resistência você vai encontrar, além de kaijus, dinossauros, criaturas pré-históricas e algumas até mitológicas existindo lá dentro. É basicamente uma bagunça, fora que existem milhares de habitats diferentes, nos quais seres humanos não seriam adaptáveis para sobreviver. Então, na Terra Oca do Universo Resistência, em todos os universos, inclusive, não existe a presença de humanos lá. Eles são extremamente proibidos de entrarem lá, inclusive. Como nascem as organizações que combatem kaijus? No momento só existe a CIV, que foi a única empresa que teve coragem de fazer isso. E a CIV, lembrando aqui, só surgiu por conta de uma aliança que surgiu entre o Reino Unido e o Japão, para derrotarem um monstro em comum que estava ameaçando os dois. Uma ameaça maior que a dos Estados Unidos, por exemplo. E eles, além de se aliarem para combater a monstros gigantes, também se aliaram para que os Estados Unidos, que era a maior potência nacional que existia naquela época, não criasse uma terceira guerra mundial na tentativa de matar e erradicar todos esses monstros do planeta. Então a CIV é a única fundação que existe no qual tem a coragem de enfrentar monstros gigantes. E é a única que, por sinal, tem um conhecimento muito amplo sobre essas criaturas. Existem entidades cósmicas no universo Resistência? Sim, existem. Bastante, eu diria. A própria espécie do Hydra é considerada uma espécie de entidade cósmica, dado em conta que eles têm origem da criação do universo e, é claro, mitológica também. Mas entidades cósmicas não são a única coisa que existem. Entidades multiversais também, que são aquelas entidades que existem em quase todos os universos, ou então uma única entidade que existe em todos os universos. Existe algum kaiju que é receptáculo de alguma entidade? Sim, existe. No caso da versão super-herói ser receptáculo de uma entidade também existe, mas eu não vou falar dela agora, vou falar depois. Agora, no caso de um kaiju que é receptáculo de uma entidade, existe a Fosfênix, que serve como receptáculo para os arcanjos da Bíblia, porque, bom, ela tem umas passagens bíblicas e canônicas do universo Resistência, então pode ser considerado que a Fosfênix é metade anjo, metade kaiju dentro do universo Resistência por conta disso. Existem kaijus em planetas gasosos do Sistema Solar? Sim e não ao mesmo tempo, porque no universo Resistência existem planetas gasosos que têm condição de existir vida neles. Porém, existem planetas gasosos que não têm condições de existir vida neles. Esses planetas gasosos no quais não tem condição de existir vida, um kaiju não pode existir ali. No nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são 4 planetas gasosos que não têm condição de existir vida neles. Consequentemente, não dá para existir kaijus ali dentro. Mas em outros planetas gasosos, não vamos citar quais aqui para não dar spoilers, até porque eu não tenho criatividade para criar um nome a essa altura do campeonato, existem condições de terem formas de vida neles, completamente adaptáveis para viver na situação do planeta gasoso, porque planetas gasosos não possuem rochas sólidas, são só ar e vento. Então ali vão existir formas de vida que são ar e vento, completamente condicionais a viver naquele planeta. E se tem uma chance de existir um kaiju nesse planeta, então vai existir um kaiju nesse planeta. Lembrando, kaijus só existem devido às condições climáticas e naturais do planeta. Kaijus são considerados forças da natureza. Então, se um planeta possui força natural o suficiente para existir um kaiju, então o kaiju pode sim existir nesse planeta. A Terra foi o único planeta dentro do universo Resistência que teve força natural o suficiente para existir mais de uma espécie dentro dela. O que você acha do meu kaiju Spike? Essa pergunta é de um fã que eu criei um kaiju pra ele na época que eu usava o TikTok pra fazer conteúdo, coisa que infelizmente hoje em dia eu não faço mais porque tava consumindo muito da minha energia e não tenho mais tempo pra fazer isso, tanto quanto eu tenho aqui no YouTube, porque, né, CLT é uma vida difícil. Mas, na minha opinião, é que, cara, o seu personagem que você criou, o Spike, ele é um personagem legal. Porém, ele cai naquele problema que é muito familiar no tempo de hoje em dia, que é a internet, que é a infantilização. No caso, cara, se você continuar nesse negócio de tema infantil com o seu personagem tendo uma aparência simples, uma aparência mais, sabe, uma aparência agradável, alguma coisa assim, o seu conteúdo vai ficar limitado, que é pra criança, cara. E, cara, o tanto de potencial desperdiçado que é uma obra ser infantilizada só pra caber nas normas de alguma coisa, chega a ser triste, cara. Porque, mano,
dá nem pra comentar. Não tô dizendo que toda obra tem que ser adulta. Claro, tem algumas coisas que são e devem ser infantis. Eu não consigo imaginar um Procurando Nemo pra adultos, mas né. Procurando a leitada. Foi mal, foi mal. Quer fazer o conteúdo? Faz um conteúdo que agrada os dois lados, cara. Você poderia citar os personagens originais que você criou e os personagens que foram inspirados pra você criar os seus? Eu tava pensando em fazer uma coisa parecida com isso, sabe? O Guia Turístico do Universo Resistência, que seria uma série de vídeos apresentando cada elemento dentro do Universo Resistência, o que serviu de inspiração pra criar ele e as modificações feitas pra caberem dentro desse universo. Porque, né, o universo só funciona com regras, e o Universo Resistência tem algumas nos quais são muito específicas. Uma das ideias que eu pensei em fazer, mas não andei pra frente, é a Kaiju Dex, onde na série, a cada episódio novo onde aparece uma espécie nova, essa espécie nova seria registrada na Kaiju Dex, onde eu comentaria algumas informações sobre... Cara, ia ser interessante, tipo, sabe o John? Pois é. Ou, sei lá, outro personagem, tipo, Sync, ou algum desses tipo aí que. Né, aí. Fazer, tipo, sei lá, um dossiê do Kaiju, né? Tipo, no final do episódio aparecer, tipo, um dossiê, tipo lá do Ark, que lá a Helena lá do Ark, ela, tipo, fez, tipo, uns dossiê, né? Uns livros falando sobre uma espécie, né? Que ela reconheceu, viu. Então ia ser interessante. essa espécie, que seguiria com um formato muito parecido com a Pokédex de Pokémon. O primeiro episódio provavelmente falaria sobre os Narvales, que incluiriam os Exectos, a Galaxy e talvez o Bruton. O segundo, talvez o Feral Kong e todos os megaprimatos que envolvem ele. E, é claro, o terceiro episódio seria sobre os Zebras. Claro, a Trindade teria que começar os 3 episódios pra formar essa nova série que eu falaria sobre os Kaijus e tal. Mas eu ainda não sei, tem que andar muito pra frente sobre esse projeto. Eu preciso de motivação suficiente. Você pretende fazer outras animações depois da que você fez com o John? Claro que eu pretendo. As animações são o que dão vida aos meus personagens e ilustram os atos deles. Claro que se eu fosse fazer mais do que eu acho que eu vou fazer, vou colocar algumas limitações. Como, por exemplo, eu não acho que eu vou fazer uma animação que dure mais do que 10 minutos. E em muitos dos casos eu faria animações onde elas vão ter mais cenas do que diálogos. Porque, pra mim, quando bem feita, uma cena sem diálogos entrega mais do que com diálogos. Quais são os heróis mais fortes do universo Resistência? Infelizmente não tem como responder essa pergunta sem dar alguns spoilers do futuro da saga. Então, pra encurtar um pouco a resposta, aqui vai o meu top 5 personagens mais poderosos que eu já criei. Claro, heróis. Em quinto lugar está o Mago Verde, que de acordo com a descrição que o episódio em que ele aparece nos entrega, e é claro, a descrição que eu dei pra ele é considerado o personagem mágico mais poderoso do mundo, tendo em vista que por ele ser um mago e sendo um dos mais poderosos, ele tem o controle de qualquer magia que exista na Terra. Fora dela, é meio limite. Em quarto lugar está a Guardiã Solar, que foi o tema do último episódio. O poder dela basicamente replica os mesmos poderes do Sol, que é basicamente a mesma coisa que uma estrela. E como existem vários sols diferentes no universo, ou seja, várias estrelas, e o poder dela é replicar esse, então tem uma certa quantidade de poder significativo nela. Em terceiro lugar está o Aquari, que é um personagem que ainda não chegou a aparecer, mas que futuramente vai aparecer no universo Resistência. E bom, ele está em terceiro lugar porque ele é descendente direto do deus dos oceanos Poseidon. E por ele ser descendente de um deus, ele herdou esses poderes e agora é considerado... Putz, agora como eu vou explicar isso no Gigaverso, né? Que eu planejo, né, trazer também os heróis do Universo Resistência pro Gigaverso. Mas o problema é, o Poseidon, ele é um kaiju. Então como rolou, cara? Como rolou, sabe? Como rolou a brincadeira, né? Sabe? Tipo, é meio tipo, porra. do terceiro ser mais poderoso desse universo. Ah, e não confundam herdar um poder de um deus com ganhar um poder de um deus, que são coisas completamente diferentes, que funcionam completamente diferentes dentro desse universo. E mais pra frente, isso vai ser importante, porque herdar um poder de um deus significa que você tem que ter uma descendência direta com esse deus, podendo ganhar até todos os poderes, ou às vezes até mais poderes que esse deus, dependendo do quão bom você é usando eles. Agora, ganhar um poder de um deus significa que esse deus, através de uma bênção mágica, te entrega parte dos poderes dele. É uma parte pequena demais pra ser considerada grandiosa, mas é uma parte significativamente boa pra você ficar poderoso. E só. Continuando o tópico, em segundo lugar está o Vácuo Azul, que já tinha sido mencionado em alguns episódios atrás. O Vácuo Azul é um protótipo da Rockons, o protótipo de um grande super-herói. A ideia é o seguinte, se a Guardiã Solar tem o poder de um sol, o Vácuo Azul tem o poder de um buraco negro, capaz de absorver a matéria e a energia de qualquer coisa. Porém, é muito mais poderoso. Cara, eu acho tipo top 5 adaptações que eu planejo fazer, né, de personagens do Universo Resistência pro Gigaverso. Com certeza o Vácuo Azul estaria em primeiro lugar. Porque, vamos lá, o cara, eu acho que meio que eu escrevi até agora sobre esse personagem, meio que ele seria tipo uma espécie de
Superman, mas só que meio depressivo, né? Mais ou menos assim. É meio que ele é meio inseguro, né? Digamos assim. Poderoso significativamente. E não é à toa que ele é considerado o segundo herói mais poderoso de todo esse universo. Mas ele tem uma limitação específica que já vai ser comentada. E em segundo lugar, o herói mais poderoso de todo o universo de existência, Ué. apesar de seu nome e aparência, é o Demônio Negro. O Demônio Negro deriva dos Symbionios, uma raça multiversal que se espalha, a deriva pelo multiverso em busca do... Ah, Demônio Negro ele já me apresentou esse personagem. Que sim, eu tive acesso a alguns, né, algumas futuras, né? E eu teorizo que o Demônio Negro, entre outros personagens que ele citou aí, né? Com certeza ele, né? Ele vai, né? Ter aparição também na série, né? hospedeiro mais bem compatível a ele. Quando ele encontra, ele entra dentro do seu sistema nervoso e fica ali. Enquanto esse hospedeiro dá abrigo, comida e proteção ao simbiônio, o simbiônio, em troca, dá os seus poderes a esse hospedeiro. E todo simbiônio possui poderes diferentes. O Demônio Negro, que é o simbiônio do universo principal Resistência, Ah, então ele é tipo Venom. é considerado o simbiônio mais poderoso de todos eles, porque ele encontrou o hospedeiro com uma alma boa, uma alma gentil. E é por isso que eu gosto de dizer que o Demônio Negro é o Superman do meu universo. Não é porque ele é todo poderoso e todo forte na questão física, mas também por conta que ele é super poderoso e forte na questão emocional. Ele é capaz de sentir empatia, ele sente amor ao próximo, ele vê o bem das pessoas, até quando a pessoa não é bondosa, ele sempre busca o lado bom das coisas. Então ele sempre vai agir pensando no bem aos outros, até mesmo nos próprios vilões. Não é à toa que todos os personagens desse universo, independente se ele é herói, vilão, anti-herói, independente do que ele seja, todos os personagens respeitam o Demônio Negro por quem ele realmente é. Uma pessoa de bom coração, uma pessoa bondosa, realmente um super-herói dentro desse universo. E é por isso que eu afirmo e reafirmo com todas as palavras. O Demônio Negro é o herói mais poderoso do universo Resistência e não tem ninguém que tire a força de vontade que ele emana dentro de si. Qual é a melhor adaptação que eu fiz de algum personagem do universo Resistência pro Gigaverso? Gigaflix, com toda a certeza do mundo. A melhor adaptação que eu vi você fazer no Gigaverso foi o Exércitos, porque você foi realmente o primeiro caso que eu vi que realmente entendeu o personagem. Você entendeu como que eu construí esse personagem, viu como a narrativa dele foi sendo construída, a história, entendeu a origem, entendeu basicamente tudo nele. E aí quando você adaptou ele pro Gigaverso, você adaptou ele de uma forma tão boa e à altura do personagem, que eu fiquei simplesmente impressionado do quão bom você é capaz de escrever uma boa história, cara. Você é realmente uma pessoa incrível. E eu realmente não quero que as pessoas tirem isso de você, porque você é realmente uma pessoa incrível. Não deixe nenhum Paleolovers da vida, ou até mesmo o Renan, falar uma coisa contrária a você, porque você é incrível, cara. Você é espetacular. Eu poderia fazer chips do universo Resistência? Não. Falando no diabo. Que isso? Caramba, velho. Que isso? Caramba, o Felipe, como o Felipe se sentiu, velho. Eu, o diabo. Ai, ai. Caramba, velho. Falando no diabo, né? O cara que faz chips de dinossauros e desafiou o Gigaflix que conseguiria fazer uma série melhor que a dele. Cara, sinceramente, eu quero que você vá à merda. Mas, cara, respondendo a sua pergunta, eu não proíbo algumas pessoas de fazerem chips ou fanfics do universo Resistência. Na verdade, isso só mostra que elas têm um interesse genuíno na obra. E dependendo do que elas fazem, na verdade até me dão ideias para projetos futuros. Até o Gigaflix me deu ideias maravilhosas sobre como eu posso conduzir o universo Resistência. Mas tem uma diferença. Porque quando se trata de você e eu vi as coisas que você faz, eu acho que nada do que você faz vai ser levado a sério, cara. Porque, tipo, você é quase que o Renan 2. Existe algum herói semelhante ao Sentinela, Superman e Invencível? Ou algum vilão tipo o Capitão Pátria ou Omni-Man? Sim, eu vou te falar que tem. E tenho dois exemplos que descrevem muito bem isso aí que você perguntou. O primeiro é o personagem Capitão Vida, que é um personagem que existe em um universo paralelo ao universo principal Resistência. E ele é basicamente o Capitão Pátria que deu certo, porque nesse universo ele é realmente um herói. Só que ele é um herói com índole própria, porque ele basicamente quer ser um herói, mas muitas das vezes ele vai falhar e vai fazer uma coisa egoísta ou às vezes babaca. A personalidade dele até reflete a do Capitão Pátria, mas isso não faz dele um vilão. Eu quero fazer tipo, e se o Capitão Pátria fosse realmente um herói? É basicamente o Capitão Vida. E o segundo exemplo que eu tenho a dizer sobre essa pergunta é o Vácuo Azul. O Vácuo Azul, como dito antes, é o segundo herói mais poderoso de todo o universo Resistência.
Ele tem os poderes de um buraco negro. Ele consegue fazer coisas ilimitadas. Ele tem capacidade ilimitada. Ele consegue fazer um monte de coisa. Porém, tudo isso tem um limite. Ele tem uma fraqueza, que é a sua própria depressão. Inspirado no Sentinela dos quadrinhos da Marvel e, é claro, do filme dos Thunderbolts. Ah, é tipo o Phenomenon Man, né? Que é tipo... Tá aí, né? Que, digamos, é do jogo Dispatch, né? Ele também é meio depressivo também. Quadrinhos da Marvel e, é claro, do filme dos Thunderbolts, o Vácuo Azul é um dos heróis mais poderosos do universo da existência, com a sua limitação de ser a sua depressão. Porém, a sua depressão não é uma depressão convencional, que é aquela depressão que é considerada uma doença, que bota as pessoas pra baixo. Não. Na verdade, a depressão do Vácuo Azul nada mais é do que uma entidade multiversal que vive atormentando ele. Essa entidade multiversal é conhecida como o Corrompimento, que já apareceu naquele curta-metragem do John e que, sim, é canônica dentro do universo da existência. Essa entidade, ela é basicamente a depressão em forma de criatura viva. Ele serve como uma metáfora para a depressão também, selecionando os alvos mais frágeis dentro do multiverso, porque ele é uma entidade multiversal, sugando a sua felicidade e lentamente a corrompendo. E quando esse corrompimento chega no ápice, a pessoa sofre tanto, tanto e tanto, que a única forma de se livrar desse sofrimento é ela se auto-suicidando. E quando isso acontece, ele fica mais forte. E o corrompimento tem um alvo muito específico para pessoas com superpoderes. Mas ele tem uma preferência muito grande, esse tipo de prazer em atormentar o Vácuo Azul, que é uma entidade muito poderosa e imortal. Então ele gosta de fazer ele sofrer, ele sente prazer em isso, fazer isso acontecer. Ele é basicamente uma entidade muito maligna. E por ser multiversal, ele também gosta de atacar as versões alternativas do Vácuo Azul. Ou seja, em quase todos os universos, se existir uma variante do Vácuo Azul, ele vai fazer com que essa variante também tenha depressão. E vai sempre tentar manipular ela pra se auto-suicidar, pra sofrer, vai fazer um monte de caralho a quatro aí, pra, sei lá, pra se auto-satisfazer, porque ele é uma entidade cósmica muito absurda de poderosa. Não é a mais poderosa do mundo, não, mas é uma entidade bem poderosinha. Mas claro, como o Vácuo Azul é um super-herói, ele tem outros super-heróis pra ajudarem ele, claro, porque, bom, a depressão, o que acaba de vez com a depressão, não é a pessoa se suicidar, não é a pessoa insistir em sofrer, é a pessoa buscar ajuda. Então, quanto mais pessoas o Vácuo Azul tem pra ajudar ele, menos o corrompimento ataca ele. Os deuses do universo da existência são só da mitologia grega ou os deuses das outras mitologias também existem? Sim, existem outras mitologias do universo da existência, incluindo os deuses dessas mitologias. E algumas delas já foram apresentadas dentro do universo da existência em alguns episódios, como por exemplo, Cara, interessante, cara. Mano, realmente, The Heroes, cara, esse cara realmente vai ter uma porrada de episódio. Esse Vácuo Azul. Não, Vácuo. É o Vácuo, é Vácuo. Ele meio que vai ter vários episódios, né? Ele vai ter participação em vários episódios. Já que minha ideia é meio que ele ser tipo isso, né? Hércules, que faz parte da mitologia grega e tudo que abrange ela, também existe dentro do universo da existência, e apareceram, inclusive. Também existem as mitologias maias, incas e astecas, sendo que a mitologia maia apareceu em forma de Kukulkan, no episódio onde o Hércules também apareceu. Existe a mitologia egípcia, que mais tarde vai ser apresentada. Existe a mitologia tupi-guarani, que também vai ser apresentada. Vai ter cultura brasileira aqui também. Mitologia japonesa, tô começando a pensar em fazer isso, mas eu acho que eu vou incluir também. Mas, no geral, algumas mitologias, as mais interessantes, principalmente, a que eu considerar mais interessante, vão ser adentradas dentro desse universo. Inclusive a nórdica. A mitologia nórdica não vai fugir disso aqui também, não. O nível de força dos kaijus para os deuses é muito grande ou a força deles é similar? Não, na verdade, tem uma diferença significativa de poder, sim. Porque enquanto no Gigaverso, deuses e criaturas mitológicas são kaijus, na verdade, aqui, deuses e criaturas mitológicas permanecem sendo o mesmo. E isso inclui as suas variedades de poderes e os seus níveis de poderes. Então um deus perto de um kaiju é como se fosse um ser humano com seu bichinho de estimação ou coisa do tipo. O Cósmicos é mais forte que o Hydra? Não. O Hydra é o dragão cósmico mais poderoso até então de toda a sua espécie, enquanto o Cósmicos é considerado mais fraco, dado em conta que ele morreu sendo carbonizado pelo Sol. Enquanto outros dragões solares sobreviveriam, ele foi trucidado. Bem, no caso o Hydra, o Hydra do Gigaverso, ele quase foi de base, mas ele foi resgatado lá pelos propulsores, né? E meio que nesse resgate ele acabou absorvendo a energia solar e agora ele vai voltar para a Terra para ter um X1, não, X2, não, melhor, X6, né? Contra Monidora e King Ghidorah. Ah, mas como assim X6? 1 contra 6? Bem, porque o King Ghidorah tem 3 cabeças. Monidora tem 3 cabeças. 3 mais 3 dá 6. Então... Caramba, velho. Realmente, sem sacanagem, eu tentei fazer isso em uma piada. Eu tentei transformar isso em um trocadilho, fazer algo engraçado. Puta que pariu.
A Lunary será a próxima vilã? Talvez sim, talvez não. Não sei, tem que ver isso aí. Mas tô querendo desenvolver um episódio envolvendo ela e o Reptisaurus. O que aconteceria se o Exércitos intervisse no último episódio? Bom, aqui já chegamos numa zona meio what if, né? Que é imaginar os cenários acontecendo de uma forma completamente diferente, alterando o rumo da história. Então vamos lá. Como foi dito no vídeo de Iceberg, pra ter um desenvolvimento de personagens, introdução de novos personagens e uma nova criação de mundo pro universo Resistência, algumas coisas foram tendo que ser deixadas de lado pra dar destaque a outras. Uma delas é o Exércitos. O Exércitos já teve seu destaque durante a primeira temporada inteira. Toda a primeira temporada girou no arco com o Exércitos se tornando o rei dos monstros e tudo mais. Então na segunda temporada eu quis dar um arco diferente pro universo Resistência, que é a expansão de mundo, mostrando novos personagens e novos horizontes pra todo esse universo Resistência. Essa terceira temporada tá sendo um complemento e a correção do que foi mostrado na segunda temporada. Não é à toa que esses episódios estão se passando durante certos momentos da linha do tempo e tudo mais. Então se a gente imaginar essa situação e tudo que foi explicado que eu disse aqui, se o Exércitos tivesse intervido no último episódio, claro, combatendo de frente com o Cósmicos no lugar da Guardião Solar, certamente o Exércitos ganharia. Porque se o Exércitos conseguiu, com dificuldade, matar o Hydra, o Cósmicos, que é mais fraco, ele perderia pro Exércitos. E o Exércitos ganharia. Então, consequentemente, a Guardião Solar, que era pra se desenvolver naquela batalha final, não se desenvolveria. E ao invés disso, ela fugiria pra outro planeta. E não seria a Guardião Solar. Claro, ela permaneceria com aqueles poderes, mas como ela nunca enfrentou o Cósmicos e conseguiu se provar como merecedora daqueles poderes e tendo seu desenvolvimento de personagem, ela continuaria sendo uma covarde. Coisa que, infelizmente, não daria muito certo pra ela. E a linha do tempo onde eventos que precisem da Guardião Solar vão ser completamente alterados porque ela não teve coragem de lidar com esses eventos. Então foi o que eu disse. Para que certos eventos pudessem acontecer cronologicamente nessa linha do tempo, a participação de certos personagens teve que ser afastada para dar destaque a outros personagens. Caso contrário, esses eventos acabariam muito antes de começar. Onde está o pai do Exércitos? Em algum lugar na Terra Oca. E infelizmente ele vai ficar um bom tempo sem receber nenhum destaque aqui na série. Lá nos finalzinhos ele vai aparecer. Mas fiquem tranquilos, porque quando ele aparecer, vai recompensar muito bem o tempo esperado por ele. Bem, a minha ideia, né, é meio que, sabe, pro Exércitos é que ele seja um vilão pro capítulo 3, né? Sabe? Algo que realmente atormente o Exércitos, né? Que, assim como teve aquele episódio que tinha o Beckel Spinax, né? Tipo, pro Exércitos, então meio que eu planejo fazer isso, só que no capítulo 3 com o Bruton, né? Vai ser tipo algo tipo, sabe? Não sei como dizer. Porque a raça dos marcianos é tão parecida com a dos auroguianos. Ambos parecem reptilianos com cabelo. Na verdade, isso foi muito proposital, porque a ideia é mostrar que o evolucionismo extraterrestre do universo Resistência é um pouco semelhante ao que teve na Terra. Nós somos humanos, então a vida extraterrestre vai com uma linha de pensamento parecida, porém com diferenças notáveis. Apesar da postura humanoide, há de se perceber diferenças bem notáveis, como por exemplo, cor de pele, cabelo diferenciado, falta de dedos nas mãos e algumas espécies também têm o desenvolvimento de uma cauda nas costas. Mas é claro, tem outras espécies que não têm isso. Existe a possibilidade de algum kaiju consideravelmente antigo, como os Onyxes ou o Gigante do Ártico, retornarem? Sim, existe sim. Os Onyxes, na verdade, eu cravo e confirmo que vão retornar futuramente no universo Resistência. Ao longo da primeira temporada, os Onyxes e toda sua espécie teve um arco de falso vilão elaborado durante boa parte dos episódios. E futuramente, eu quero criar um novo arco pros Onyxes, onde eles tenham uma espécie de redenção ao Exércitos, ou talvez uma história onde eles acabam se perdoando e o Exército percebe que desde o início eles nunca foram os vilões da história. Então os Onyxes, eu confirmo que irão retornar no universo Resistência. Agora, o Gigante do Ártico é um caso muito peculiar, que nem o Beckel Spinax. Eles foram planejados para aparecer em apenas um único episódio, mas eu acho que eu posso muito bem trazer eles de volta em futuros episódios para ter arcos próprios e tudo mais. Até porque, né, o universo Resistência é um universo compartilhado onde várias coisas acontecem ao mesmo tempo, seguindo uma linha do tempo completa. Então, pode ser que eu ganhe a possibilidade do Gigante do Ártico voltar em algum episódio próprio, ou às vezes até mais. O Gigante do Ártico e o Beckel Spinax voltem juntos em algum episódio, o que serve como uma resposta bônus. Poderiam haver outros episódios mostrando mais dos universos alternativos? Sim, eu acho que poderiam sim existir, e na verdade eu especulo que essas poderiam ser as spin-offs do universo Resistência. Porque os universos alternativos seguem uma certa lógica, que é o que? Certas coisas do universo principal Resistência devem existir em outros universos paralelos. Seja um elemento ou um certo ponto da linha do tempo que se rompeu por conta de uma outra escolha de outro personagem, entendeu? Ou às vezes o mesmo personagem pode existir em dois universos diferentes, ou às vezes o mesmo personagem existe em outro universo, só que nesse outro universo, apesar dele ter a mesma personalidade, ele vai ter a aparência completamente diferente e possivelmente superpoderes diferentes, dependendo se ele for um par-humano ou não. É meio confuso de se surpreender, mas segue uma certa lógica que se vocês... Aliás, se eu decidir comentar como é que funciona a lógica desses universos alternativos, que sim, eu pretendo fazer um vídeo separado falando sobre isso, vocês vão entender um pouco mais de como... Cara, uma ideia boa, outra ideia boa também é tipo... E se existir um universo, tipo, paralelo, tipo, sabe, um AU do universo Resistência, mas só que zumbis. Cara,
Isso ia ser muito foda, cara. Que meio que, sabe, zumbis. É isso. Mas só que, tipo, bem, meio que seria meio complicado, né? Já que também, né? Tipo, envolveria só os heróis, ou também envolveria, sei lá, os kaijus, os heróis e os alienígenas e qualquer ser, né, que exista no universo. Que funciona isso aí. Tirando os dragões cósmicos, há outros kaijus alienígenas que poderiam ter surgido de forma diferente? A verdade é que sim. Como já foi dito antes, o planeta Terra do Universo Resistência foi o único planeta até então que teve condições favoráveis de existirem vários kaijus diferentes existindo no mesmo planeta. Porém, eu não ignoro a possibilidade de que outros planetas mais decentes tenham criado aos seus próprios kaijus alienígenas. Só que isso é uma coisa que eu quero resolver mais pra frente. Mas criar espécies alienígenas são uma coisa muito complicada. A franquia Godzilla teve mais sorte disso do que eu. Porque pra criar uma espécie alienígena teria que ter um motivo pra essa espécie existir e uma lógica por trás dela. Os dragões cósmicos só funcionam porque toda a existência deles gira em torno da criação do cosmos e do universo e tal. Então eles têm uma conexão galáctica que faz sentido eles existirem em outros planetas, em outros sistemas solares e tudo mais. Agora, isso seria muito difícil fazer em outras espécies. O que você achou daquele meu desenho? Uma obra-prima. Picasso não faria a mesma coisa. E que visual em São Paulo? Por que o nome desse universo é Universo Resistência? Bem, originalmente não era pra ter esse nome. O Universo Resistência era um nome provisório que eu ia deixar por enquanto só pra esse universo não ter um título. Mas eu queria um nome tão forte que funcionasse, que nem funciona Marvel, DC, The Boys, PlayStation e por aí vai, entendeu? Então, o Universo Resistência foi um nome provisório e temporário que eu pensei pra esse universo. Óbvio que outros nomes foram pensados, como por exemplo Universo Opium, mas acabou não dando muito certo, essa rodada aí não foi pra frente, e eu acabei me acostumando com o Universo Resistência. E se for parar pra pensar, quando você escuta essa palavra Universo Resistência, você só pensa em uma coisa, que é essa coisa que eu venho construindo ao longo de tanto tempo. Então, eu simplesmente deixei que fosse isso mesmo. Você tem uma super-heroína velocista, né? Pode falar mais sobre ela e quando ela vai aparecer? No caso, ele está se referindo a Trovão Rosa, que é a minha atual e até o momento única personagem velocista que eu criei dentro desse universo. Ah, também, caramba, velho. Cara, também existe também, vai existir ainda uma personagem velocista também, né? Que meio que, sei lá, meio que é uma mulher, né? É uma mulher afro, com cabelo branco e com traje amarelo, né? Que eu pensei. E também ela tem tipo um óculos azul, tipo do A-Train, né? Mas só que meio que eu ainda não pensei em um nome pra ela ainda, né? Mas diferente do A-Train, ela não vai atropelar, e sim vai ser atropelada. Eu acho que vocês vão entender porque eu falei isso. Em breve, eu acho que 2027 vocês vão entender porque eu falei isso. 2027, talvez, tá? Que eu ainda tô escrevendo os The Heroes, né? Que realmente The Heroes é um projeto que eu tô muito ansioso, que é literalmente que, cara, imagine tudo. Zoar grupo político, vamos zoar, eu vou zoar tudo em The Heroes, tudo que existir no planeta Terra eu irei zoar. Então política, economia, também, deixa eu ver o que mais também, porra. Grupo social, cara, resumo, vai ser o caos e com certeza vai ser tipo, literalmente The Boys, mas só que versão caótica, versão Léo Lins, entendeu? Bom, ela só ia aparecer mais pra frente, acho que no iniciozinho ou no meio da quarta temporada. Mas acho que dá pra comentar ela aqui. A Trovão Rosa, em sua infância, foi testada de cobaia pelos seus pais, que eram cientistas que estavam tentando recriar os efeitos da fonte da juventude eterna. Porém, em um determinado dia ela sofreu um acidente, porque, né, tem que acontecer essas coisas, ela sofreu um acidente durante essa pesquisa, e infelizmente matou os pais dela, mas por consequência ela acabou ganhando esses superpoderes de super velocidade. A ideia era o seguinte, a fonte da juventude eterna paralisa as suas moléculas de envelhecimento, permitindo que você nunca envelheça. Você pode morrer por outras causas naturais, como por exemplo um tiro na cabeça ou alguma doença fatal, mas por envelhecimento você não morre. E por isso eles tentaram recriar essa fórmula na filha dela, porque era o único recurso que eles tinham e tudo mais. Só que ela recebeu um efeito bem dos contrários, porque ao invés dela não morrer por envelhecimento, na verdade o envelhecimento dela é mais lento do que o normal, ou seja, ela não envelhece a cada, sei lá, segundo ou minuto, tanto faz. E por conta disso, os seus poderes acabaram afetando as suas moléculas, permitindo com que ela altere a velocidade da sua matéria física, ou seja, ela consegue ser mais rápida do que qualquer pessoa na Terra. Não é à toa que dentro desse universo ela carrega o título de a mulher mais rápida do mundo, que é quase igual ao Flash, só que mulher. E o motivo dela ter se tornado uma mulher e não um homem nesse universo é porque eu queria que ela fosse um par romântico de outro personagem. Quando os kaijus irão voltar? Acho que muito em breve. Eles irão entrar num certo hiato para eu dar mais destaque aos par humanos e aos super-heróis ao decorrer das histórias, porque as duas
temporadas serviram pra mostrar o lado dos kaijus nesse universo. E como é um universo compartilhado, eu preciso mostrar mais núcleos, os kaijus vão ficar um pouco de lado e os para-humanos vão começar a ser mostrados mais. Mas tudo bem, como é um universo compartilhado, ainda vão ter algumas menções a alguns kaijus e quem sabe, de repente, em algum episódio que seja importante, eu decido colocar a presença de algum kaiju nele. Existem heróis semelhantes aos heróis de The Boys do universo Resistência? Na questão do caráter e eles serem personagens extremamente babacas e egocêntricos, eu acho que não vai ter não. Porém, com personagens com poderes e aparências parecidas, sim, isso tem muito, porque o universo Resistência é como se fosse quase como uma paródia de toda a cultura pop. E The Boys se encaixa muito bem nisso. Eu notei que o tema de pensamento suicida são consideravelmente frequentes no universo Resistência. Você já passou por um desses problemas? Na verdade, não. Apesar de que no passado eu já ter tido experiência com cuidado psicológico e psiquiatria, eu já fui muitas vezes em psicólogos, eu nunca contraí depressão. E por sinal, eu também não tenho depressão no momento. E não sei se no futuro eu possa vir a ter, porque, bom, eu conheço um pouco da depressão e sei que ela é uma doença. É um transtorno meio psicológico ferrado que a pessoa tem que tratar da cabeça, senão uma coisa Eu já tive. pode acontecer. E eu gosto de pensar no universo Resistência como um universo realista. Tudo que acontece lá tem uma certa lógica e influência da vida real. E a depressão é uma coisa bem comum, então colocar ela ali dentro do universo como uma espécie de consequência aos personagens de ter vivido tudo que aconteceu e ter experiências das quais eles, sabe, carregam o psicológico dele, faz muito sentido. Até porque, por mais que o próprio universo seja uma grande obra de ficção científica, para os personagens que vivem ali, essa é a realidade deles. E a realidade tende a ser um pouco decepcionante. Então, alguns personagens contraírem depressão é uma coisa extremamente comum. A grande maioria dos personagens que eu criei já tiveram ou então têm depressão, e a forma como que eles lidam com essa depressão é o que realmente define eles sobre quem eles são de verdade. Não estou dizendo que todos eles merecem ou precisam passar por pensamentos suicidas ou depressivos para se tornarem quem eles são. Não, longe disso. Alguns casos vão ser bem necessários para a criação de personagem, para desenvolvimento pessoal, mas nem É meio que o Ultra, ele também passou meio por isso, né? Ultraman, né? Mas não envolveu o suicídio, né? Meio que só foi tipo algo tipo Bojack Horse, tá ligado? Tipo, ah, caralho, todo mundo é contra mim, todo mundo me odeia nessa merda. Tipo, sabe? Tipo, parecia mais um ódio, né? Tipo, todo mundo reclama do que eu faço. Tipo isso, tentei explicar mais ou menos, né? E em breve irei fazer o vídeo respondendo perguntas que, cara, real foram perguntas muito da hora, cara. Realmente eu vi algumas perguntas aqui. Realmente são perguntas muito fodas. sempre é assim. Até porque eu considero todos os meus personagens como se fossem meus filhos. Eu tenho uma relação afetiva com todos eles, já que, bem, eu criei todos eles. E por mais que eu ame eles e só quero criar o bem para as histórias deles, eu tenho que criar algumas consequências para as histórias onde eles participam. Nem que seja com que ele passe por situações traumáticas e acabe contraindo depressão. Até porque essa é a lógica da vida real. Então, né, gente, o vídeo foi esse. Eu acho que eu vou ficando por aqui, até porque o vídeo já tá ficando bem longo e eu acho que eu respondi comentários o suficiente, né? Infelizmente foram só esses que tiveram pra ser respondidos. Mas, quem sabe, se esse vídeo bater uma meta de likes muito positiva, eu faço uma parte 2 e quem sabe com perguntas mais atualizadas e respostas bem mais atualizadas. Eu quero já logo de cara ir deixando as minhas desculpas pela edição meio porca que eu deixei desse vídeo. Claro, né, não é o padrão que tem aqui no meu conteúdo, que é simplesmente uma série de imagens ilustrativas que falam muito bem sobre o que tá acontecendo. Inclusive, no vídeo de Iceberg teve a mesma coisa. Só que esse vídeo, bom, por ele ter a mesma lógica do vídeo de Iceberg, eu quero que esse vídeo seja um daqueles tipos de vídeo que você pode assistir enquanto tá fazendo outra coisa. Então algumas imagens não são tão importantes assim pra serem acompanhadas. Mas, que bom que vocês chegaram até aqui. Eu peço mais uma vez pra deixarem um like, mais uma vez perdão pelo inconveniente de ter feito um vídeo meio preguiçoso, mas né, infelizmente é o que deu pra eu fazer aqui. E bom, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou tentar trazer mais perguntas, mais respostas, e é isso, né, galera? Mais uma vez, obrigado por estarem assistindo meu conteúdo. A gente se vê na próxima e tchau. Ai, também enquanto Primiverse é meio que, sabe, eu acho que eu vou reagir em outro vídeo, né? Por enquanto não vou ver essa jossa, né? Ai, ai. Que, cara, olha, só de olhar pela thumb, ó. Ó, aqui, ó. Só de olhar já dá pra ver. Com certeza, ó. A originalidade, ó. Ó, palha, relembrando, é uma série, esse bagulho aí teu tem que ser 100% original, 100% bagulho teu. Então meio que, cara, tu tem que... Quero ver coisa original. Se eu reconhecer algo ali, copiou. Tá, então, ó. Tá. Recado dado, vou finalizar o vídeo. Falou.